Ok, é isso aí, vamos nessa. Dando sequência, resolvendo mais uma questão para cima dessa IDFC. Venha comigo. Se João está falando a verdade, então Jonas é culpado ou Alberto mentiu. Assinale dentre as alternativas aquela que apresenta corretamente a negação lógica dessa proposição composta. Então, veja ó, que a gente precisa fazer o quê? A negação lógica dessa proposição. Certo. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte, ó, a gente tem o quê? Um se e um então, como conectivo principal. E aí a gente observa, ó, que qual é a primeira parte aqui? João está falando a verdade. Qual é a segunda parte dessa condicional? Que Jonas é culpado ou Alberto mentiu. Mas, professor, tem um outro conectivo aqui, ó. Tem um conectivo ou aqui dentro dessa segunda parte. Verdade, mas o que comanda aqui, qual é a relação principal? É o se então. E qual é a regra que a gente utiliza do se então? É a regra do mané, ó, a regra do mané, mantém a primeira, nega a segunda, mantém a primeira, nega a segunda. Ok, beleza? Certo. Sim, se então, toda vez que a gente vai fazer, ó, a negação do se então, a gente vai trocar sempre por quem? Por i, pelo conectivo e. Então, ó, a gente tem que trocar pelo conectivo e. Mas, professor, isso aqui já é a segunda parte. Verdade, isso aqui é a segunda parte. Então, o seguinte, vamos verificar, né, qual o procedimento, porque se aqui a gente tem um conectivo e, essa vírgula aqui também vale e, ó. Veja que essa vírgula também está valendo e. Ok. Aqui a gente tem um se, somente se, então não. Né? Aqui o que a gente tem, ó? A gente tem o conectivo e, ok? Depois a gente tem o conectivo se, somente se. Então, ó. Professor, esse se, somente se, no caso, seria negação, ó, que eu tenho que manter a primeira e negar a segunda. Negação do ou não pode ser se, somente se, pois pode? Não. Exatamente. Aqui, novamente, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, um e, então quer dizer que essa vírgula aqui também vale e, ok? Então, ó, veja o seguinte, quando a gente vai negar o se então, a gente tem que negar quem? Se então aqui na frase, o que a gente faz? A gente troca pelo conectivo e, então pode ser essa e pode ser essa. Só que a gente já sabe que a segunda parte aqui já não foi. Por quê? Ó, porque nega a segunda. E aí o que a gente observa? Que a gente tem um ou nessa segunda, ó. A gente tem um ou aqui. E a negação do ou é o quê? É o e. Então a gente tem que trocar ou por e, ó. Então a gente tem que trocar ou por e. Pronto. Então veja que está entre letra A e letra D. Sim. E o que faz a diferença aqui, professor? Porque a gente tem que fazer o seguinte, ó. Mantenha a primeira, então, ó, mantenha a primeira. Então, João está falando a verdade. Aqui está dizendo o quê? Que João está mentindo. Aqui disse o quê? Que João está falando a verdade. Professor, beleza. Aí, ó, nega a segunda. Não é a regra do troca tudo. Quando a gente tem esse ou aqui, ó, é a regra do troca tudo. A gente tem que usar aqui, ó, o troca tudo. Então, o ou vira e Jonas é culpado. Aqui apareceu o quê? Que Jonas é inocente. Opa, professor, trocou. Aqui está dizendo, ó, que Jonas é culpado. Ah, professor, mas a negação não seria Jonas não é culpado? Se ele não é culpado, então, né, subtende-se que ele é o quê? Inocente. Ok? E essa outra relação aqui diz o quê? Que Alberto mentiu. Aqui agora está dizendo o quê? Que Alberto fala a verdade. Se Alberto não mentiu, é porque Alberto o quê? Fala a verdade, ok? Beleza? Tranquilo? Então, a alternativa correta, letra D. Professor, mas a negação, ela pode ocorrer, ela pode funcionar assim, desse jeito? Não é o ideal. O ideal é que venha a relação negativa. Mas veja que não existe uma outra relação. Então, o que a gente faz? A gente aceita essa relação mais próxima, ok? Beleza? Tranquilo? Isso aí. Bons estudos.